Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Esse é o canal Conhecendo as Escrituras. O meu nome é Rodrigo e desde já peço que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações e vamos adiante. A história de hoje é sobre um grande homem. Aliás, a Bíblia é um livro de grandes homens, homens que mudaram o cenário de sua época e mexeram com o sistema ora posto. Fizeram um diferencial na sociedade em que viveram e nesse caso não foi diferente com o profeta Abraão. Abraão começou a sua vida primeiro chamando Abrão. A gente costuma chamá-lo de Abraão, mas ele só passou a ser chamado assim aos 99 anos de idade. Viveu 175 anos. O nome original de Abrão vem da palavra Abram, que vem do termo hebraico Ibrim, que significa judeus e para soar como excelso pai. A cronologia bíblica coloca o nascimento de Abraão no final da Era do Bronze, por volta de 2061 anos antes de Cristo. Abraão viveu na região da Mesopotâmia, nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade-estado da antiga Suméria, localizada nas proximidades da atual cidade de Tel El Mukayar, na província de Dikar, no Iraque, ali nas imediações do rio Eufrates. Abraão, portanto, era iraquiano. Essa região também era denominada de crescente fértil, muito avançada, rica. Alguns estudiosos costumam dizer que a cidade de Ur dos Caldeus, nos tempos de Abraão, tinha aproximadamente 100 mil habitantes, o que para aquela época era extraordinário, uma cidade grande, uma metrópole da época. Nos tempos de Abraão, a cidade de Ur dos Caldeus caiu nas mãos de um povo montanhês e bárbaro conhecido por Guti. O Abraão era filho de Terá, 20 gerações depois de Adão e 10 depois de Noé. E considerando que Noé ainda teria vivido 350 anos depois do dilúvio, Abraão poderia muito bem ter conhecido seu ancestral e também a Sem. O livro dos Jubileus, uma obra apócrifa entre judeus e cristãos, diz que Abraão, já aos 14 anos de idade, teria começado a compreender que os homens da terra haviam se corrompido com a idolatria, adorando imagens e escultura. O Islã também considera a existência e relevância de Abraão com o nome de Ibrahim, como sendo o ancestral dos árabes através de Ismael, seu filho com Agar. Afirmam ao Corão que Abraão, ainda jovem, nega os deuses petrificados como pedra, iniciando assim uma verdadeira batalha, uma cruzada contra a ideologia dos seus antepassados. A cidade de Ur dos Caldeus, onde Abraão residia, era uma cidade idólatra, politeísta e cheia de divindades. Se você olhar, o cenário que Abraão cresceu foi todo emaranhado de idolatria. Isso inclusive a principal divindade adorada em Ur era o deus sumeriano Nanar, conhecido em acadiano como Sim. Em Josué 24:2, vemos o registro de que Abraão e sua família, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, adoraram e serviram a outros deuses além do rio, o rio Eufrates. Alguns estudiosos identificam o nome de Terá como sendo uma forma da palavra hebraica Yareá, lua, o que pode sugerir a orientação religiosa deles, adoradores da lua. Diante de todo esse cenário, Deus chamará Abraão aos 75 anos de idade, em Gênesis 12:1, dizendo: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Em Atos 7:2, Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando sendo interrogado diante do sumo sacerdote Caifás, nos últimos instantes da sua vida, fazendo um retrato sobre Abraão, ao fazer a defesa do cristianismo, disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então Deus apareceu a Abraão. Mas na aliança que Deus faz a Abraão, ele diz: eu vou te abençoar, vou tornar o seu nome famoso, vou te dar uma descendência numerosa, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Essa aliança é muito significativa para Israel e para a igreja de Jesus. Nós que somos os gentios e cremos em Jesus, fomos incluídos nessa promessa. Mas Deus disse o seguinte para Abraão: olha, isso aqui não vai acontecer aqui. Eu vou te enviar para outro lugar, abandona para isso, sua casa, sua família, seus negócios, deixa tudo para trás e vai. E quando Deus fala isso para Abraão, ele teve que agir por fé. Irmãos, não é fácil sair da zona de conforto, deixar um lugar de prosperidade onde ele era rico. Ele tinha propriedade, riquezas e conforto e simplesmente obedecer à voz de Deus. Mas Abraão agiu com fé, Deus falou com ele e ele creu, dando um passo de fé. O mesmo passo de fé que Deus espera que você dê. Mas nesse chamado teve um pequeno problema, porque Abraão creu, saiu, mas ele levou Terá.
seu pai e a família de Ló. E todos foram para a cidade de Harã, cidade bem conhecida por ser uma das principais rotas do comércio de Damasco, a capital da Síria, uma outra cidade muito antiga. E eles ficaram por um longo tempo ali. Abraão só saiu dali após a morte do seu pai Terá, atrasando assim a promessa de Deus na sua vida. Talvez ficaram por ali pelo fato de que eles não estavam ao local por ser adoração, eles adorarem ao Deus sim, né? E Terá não estava pronto talvez para deixar a adoração desse Deus, por isso eles permaneceram ali. Naquela época a cidade era habitada pelos amoritas, outro povo também muito idólatra, né? E depois que Terá morreu, Abraão seguiu em direção a Canaã, em direção ao sul, para a região montanhosa chamada de Siquém, e leva o seu sobrinho Ló com ele. Siquém também é uma outra cidade muito famosa, é lá que está localizado o Monte Ebal, o Monte Gerizim. Para quem não se recorda, há uma passagem na Bíblia de grande destaque com relação a esse local. Foi que após a morte de Salomão, o trono foi assumido por Roboão, seu filho. Mas devido ao descontentamento do povo pela forma como ele geria o reino, as 10 tribos do norte separaram-se e proclamaram Jeroboão como seu rei. Israel foi dividido entre o reino de Israel ao norte, com capital em Siquém, e o reino de Judá ao sul, com capital em Jerusalém. Ou seja, Siquém foi a primeira capital de Israel após a cisão com o rei Roboão. O Monte Ebal e Gerizim eram naquela época consideradas sagradas, e nesse caminho Abraão acampou em um lugar chamado Carvalho de Moré. No hebraico a palavra Moré significa ensino. Um judeu costuma chamar um professor de Moré. O Carvalho de Moré recebeu esse nome porque os sábios e sacerdotes da época se reuniam com o povo debaixo desses carvalhos para ensinar o povo daquela região a fazer a sua adoração aos deuses da fertilidade. Abraão construiu ali um altar e ofereceu um sacrifício a Deus nesse carvalho. Em seguida, Abraão segue para um outro lugar importantíssimo na Bíblia que você conhece como Jerusalém, mas que naquela época ainda era apenas chamado de Salém. Depois Abraão segue em direção ao sul, à região do Negueb, né? Vai em direção ao Negueb. Negueb é uma palavra que traduzida significa em lugar seco em hebraico, deserto. E quando Abraão chega lá, ele se depara com um lugar que não tem água, estrutura. Isso deixou Abraão em pânico. Ele veio de um lugar muito rico, né, nas imediações do rio Tigre, Eufrates. Mas tem um detalhe: Deus estava levando Abraão para um deserto porque queria que ele crescesse na fé e aprendesse a confiar em Deus de maneira absoluta. E ali no Negueb ele vai ser provado. Quando Abraão estava no vale do Negueb, viu uma forte seca sobre aquela região. E Abraão, ao deparar com aquela situação, partiu com sua família para o Egito. Ele sabia que no Egito havia muita comida, água, riqueza. O Egito era um lugar rico. Irmãos, nós temos que ser cautelosos quando deparamos com situações das nossas vidas, quando nossas vidas estão nas mãos de Deus. Deus tinha falado com Abraão, manifestado para ele, que ele seria rico, famoso. E você acha que a atitude de Abraão foi correta? Você acha qual seria a atitude de Abraão nesse caso? Não era perguntar para Deus se era para ele ficar ali ou se era para ele ir embora? Até porque foi o Senhor que levou Abraão para o vale, para o deserto. Mas não, Abraão tomou uma atitude que para nós seria normal em momentos de dificuldade. Ele foi para um lugar confortável, ele foi para o Egito, sendo que Deus não enviou para lá. E quando Abraão chegou no Egito, ele deparou com os soldados de Faraó, que ficaram encantados com a beleza de Sarai. Os oficiais perguntaram quem era ela, e Abraão disse: olha, minha irmã. Abraão não mentiu, de maneira nenhuma ele mentiu, porque realmente Sara era sua meia-irmã. Mas ele ocultou que Sarai convivia com ele como sua esposa. Mas você já perguntou o motivo de Abraão falar que Sarai era sua irmã e não dizer que era sua esposa? Eu explico. Naquela época, meus irmãos, quando um homem poderoso, um rei, um governante, um líder de uma nação conquistava um território, eles matavam os maridos para ficarem com as mulheres e poupavam a vida dos irmãos. Porque os irmãos eram tutores, responsáveis legais pelas irmãs que cuidavam delas, e Abraão sabia disso. Ele temeu morrer, mas ele sabia que se dissesse que era irmão, ele ficaria vivo. Olha aí a decisão errada de Abraão, de sair do vale onde o próprio Deus havia o levado. Olha a situação que estava gerando. Mas como o Senhor sempre tem misericórdia da vida dos seus filhos, e não foi diferente da vida de Abraão, ao invés de morrer, Faraó passou a dar riquezas a Abraão, um abrigo no palácio, e Sarai ficou no harém até chegar o dia que Faraó casasse com Sarai, porque o casamento não acontecia de imediato. O Faraó deixava as mulheres ali para testar se elas não tinham alguma doença, se não estavam grávidas de outro homem.
Mas quando foi se aproximando a hora do casamento, o próprio Deus resgatou Sarai. E sabe o que o Deus fez? Começou a colocar enfermidades na casa de Faraó, doenças no palácio. O povo começou a ficar doente. E como naquela época eles eram idólatras, adoradores de imagens, eles achavam que qualquer problema que saísse de uma rotina normal era castigo dos deuses. Mas não era o Deus deles se manifestando, era o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso. Faraó ficou muito encabulado com essa história e passou a perguntar para todo mundo sobre essa situação. E Abraão acabou confessando que Sarai na verdade era sua esposa. Olha só o Deus Todo-Poderoso dando escape e não permitindo que seu propósito fosse frustrado. O faraó ficou brabo, mas temeu o Deus poderoso de Abraão. Então o faraó desiste de ficar com Sarai e diz para Abraão ir embora, levar tudo, inclusive os presentes. Abraão ainda saiu rico do Egito. Abraão errou, meus irmãos, agiu como um homem carnal e não espiritual. Mas nós temos que entender que Abraão estava crescendo na fé. Deus livrou-o das mãos de Faraó e do Egito. E Deus nos livra, meus irmãos, muitas vezes de situações embaraçosas na nossa vida. Mas o propósito de Deus na sua vida jamais será frustrado, porque o que foi decretado pelo próprio Deus não haverá de ser frustrado. No livro de Isaías 31:1, o profeta diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam o socorro que vem de Yahvé, o Senhor. Todas as vezes que saímos da presença dele, há consequências. Ainda que não teve maiores consequências para Abraão, porque Deus o livrou, mas se não fosse a intervenção de Deus, Abraão e Sarai poderiam ter caído nas mãos de Faraó. Então quero dizer para vocês, meus irmãos, que mesmo um homem de Deus como Abraão tem suas falhas. Eu, Rodrigo, tenho minhas falhas. Assim como Abraão errou com Sara, eu também errei com pessoas e você também muitas vezes. Mas Deus tem misericórdia de nós. Então não julgue seu irmão ou seu familiar. Entenda que todos somos peregrinos em um processo de transformação que Deus realizará nas nossas vidas. Paulo costuma dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu, Rodrigo, sou o resultado da transformação que Deus pode fazer na vida de alguém. Creia que Deus é poderoso para mudar a sua vida. E diante da vida e tudo que Deus fez na vida de Abraão, ele mesmo assim teve falhas. O próprio Deus entende que as pessoas crescem a partir de um processo e que o indivíduo não vai chegar à maturidade espiritual de um dia para o outro. É muito importante que nós avaliemos a nossa própria vida e não os nossos semelhantes. Deus resgatou Sara e não puniu Abraão, mandou enfermidade na casa de Faraó e ainda permitiu que Abraão voltasse para o lugar da bênção, cheio de riquezas. Aquele rei era idólatra, adorador de deuses falsos, e ele reconheceu o Deus de Abraão. Deus é um Deus que teve misericórdia de Abraão. Deus poderia ter desistido de tudo e puni-lo, escolher outro, mas Deus aplacou a ira de Faraó e fez Faraó temer e tremer. Tudo isso que aconteceu com Faraó é prova de que Deus não desiste de você e ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Assim como Abraão passou por momentos turbulentos no Negev e decidiu ir para o Egito, algumas verdades disso tudo é que todos nós passamos por turbulência, momentos de doença, de morte, de separação, e isso muitas vezes acaba nos levando a uma crise de fé que nos balança. Todas as pessoas lutam com alguma fraqueza. Eu, você, todos. Só que o erro não pode nos manter naquele lugar. Nós temos que confiar na graça do Senhor e voltar para o caminho como um peregrino. Aliás, leia esse livro, Peregrino. Eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida tempos atrás e considero que fui abençoado extremamente. Aprendi muito com esse livro. Deus usou aquela pessoa para, através de um livro, abrir o meu campo de visão na caminhada da fé. Mas lembre-se, todo Abraão tem um Deus de misericórdia. Meus irmãos, após toda essa situação na vida do profeta Abraão, a Bíblia relata em Gênesis 13:1 que do Egito Abraão com sua mulher e tudo que possuía subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde antes já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou o Deus Todo-Poderoso, invocando o seu nome. Meus irmãos, então assim,
Abraão volta para o centro da vontade de Deus e vai para Betel, onde ele teve um tremendo e grandiosíssimo encontro com o Senhor nosso Deus. Mas começou a ter um problema, como era de se esperar, entre os servos de Abraão e Ló, porque eles tinham enriquecido muito, e naquele lugar não havia água e pasto suficiente, e começou a ter disputa entre os servos de Ló e Abraão. Mas o portador da promessa de prosperidade e toda sorte de bênçãos era Abraão. Era o nosso Abraão, era o profeta Abraão. Mas aqui começa um grande mistério na vida de Abraão. Ele poderia ter chamado Ló e dito que aquele lugar era dele e que era para ele sumir, pegar outro rumo. Mas Abraão não fez isso. Ao contrário, a Bíblia diz em Gênesis 13, 8 a 9, que Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê toda a terra que está diante de ti. Peço-te, portanto, que te aparte de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Meus irmãos, aí Abraão foi aprovado. Ele demonstrou fé com essa atitude. Nesse momento ele tinha convicção de que em qualquer lugar que ele fosse, ele seria abençoado. Ele teria promessa. Deus fez a promessa a ele e não a Ló. Meus irmãos, o mesmo Deus que criou tudo do nada pode fazer você prosperar em qualquer lugar, até mesmo no deserto. Mas acontece que Ló fez uma escolha errada. Pois em Gênesis 13, 10 a Bíblia vai dizer que Ló ergueu os olhos e observou toda a planície de Jordão, que era toda irrigada até Zoar, era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Moisés, que escreveu o livro do Gênesis, viveu 500 anos depois de Abraão, mas ele sabia como eram as campinas do Jordão antes de Deus destruir. Por isso ele faz essa observação. Ló olhou para as campinas do Jordão antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ló olha e começa a imaginar a sua vida lá. Quando Ló olhou, ele imaginou aquela cidade rica naquela região, que era a região do Sodoma e Gomorra, era muito farto de comida, tinha água, riqueza, toda sorte de abundância. Então Ló simplesmente tomou uma decisão baseada na mentalidade humana. E isso é um grande perigo na nossa vida, porque Ló tomou uma decisão sem consultar a Deus. A Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e pecadores, malignos e praticavam pecados horríveis perante o Senhor. Então em Gênesis 13, 14, a palavra diz que depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que você está, para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente. Toda a terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Irmãos, não sejam imediatistas. Não sejam precipitados em suas decisões, em nada na sua vida. Seja mudar de cidade, de emprego. Tenha mente fria para tomar suas decisões, para que as suas decisões não geram consequências como as que gerou na vida de Ló. Eu aprendi uma coisa: toda decisão que eu tenho que tomar de repente, na hora, a resposta é não. Se você não puder pensar, orar e refletir, a resposta é não e pronto. Ló foi tomado por esse impulso, foi ansioso demais e seguiu para um lugar que foi a sua ruína. Toda decisão precipitada vai gerar consequências. Aprenda a orar em Deus e buscar respostas e somente decidir quando Deus te mostrar, porque Ele vai te mostrar. Jesus disse que aqueles que vêm a mim de nenhuma maneira lançarei fora. Em outra passagem, Jesus também disse que aquele que bate na porta, a porta se abre. Não seja precipitado, aguente firme, porque Ló, com os olhos carnais, validou só a aparência de Sodoma, rica, abundante, cheia de água e comida, mas ele não calculou as perdas que ele teria. Pois quando veio a destruição, o grande cataclisma sobre Sodoma, ele ficou sem nada, ele perdeu tudo. Ele teve que fugir com a sua família, sua mulher morreu, sua descendência foi amaldiçoada. Olha só o que as decisões precipitadas não ocasionaram. Se sua decisão comprometer sua caminhada com Deus, pula fora. Sai fora, meus irmãos, porque com Deus você vai ganhar. O melhor da sua vida será sempre fazer a vontade de Deus. Mais à frente a Bíblia relata que Abraão se encontrou com reis e líderes de algumas tribos da região, pois o rei Quedorlaomer, juntamente com outros reis, começou a invadir as terras de Abraão, como algumas regiões de Sodoma e Gomorra. A Bíblia conta que ele invadia, ele tomava e expoliava os bens, servos, e 12 anos depois disso acontecer, o rei de Sodoma formou um exército com 5 reis para derrotar Quedorlaomer.
Mas os exércitos de Sodoma não eram bons de luta, eles eram fracos e foram derrotados facilmente dentro do seu próprio território. Alguns de seus soldados fugiram, caíram em poços de betume e ficaram presos, porque aquela região havia muito petróleo no subterrâneo. E quando o rei Quedorlaomer vence a guerra contra o rei de Sodoma, ele prende os soldados e leva Ló, também preso, o sobrinho de Abraão. E quando Abraão descobre isso, ele entrou na guerra para libertar Ló. A Bíblia diz que nessa época Abraão era muito rico e tinha 318 homens de guerra adestrados para a batalha, nascidos na sua própria casa. E ele vai para o norte da região de Israel, para um lugar chamado Dan. Então Abraão e seus confederados, Manré, Escol e Aner, perseguiram Quedorlaomer e os inimigos e subjugaram eles em Obá, situado ali nas imediações do norte de Damasco, libertando Ló e os escravos. Quando termina essa batalha, Abraão tem um encontro com dois reis importantes. O primeiro rei que Abraão encontra foi o rei de Sodoma. E o encontro com o rei de Sodoma foi interessante, pois ele viajou até Dan para se encontrar com Abraão e foi lá parabenizá-lo pelo grande feito, elogiar como um grande vencedor de guerra, um homem poderoso, elogiar o exército dele dizendo que era muito bom e valente. Mas ele propôs um acordo para Abraão, pedindo que Abraão desse a ele todos os seus soldados e ficasse com o despojo da guerra, porque para o rei de Sodoma a riqueza não interessava. Mas Abraão prontamente negou, dizendo que não podia aceitar a proposta do rei, porque senão diria que foi o rei de Sodoma que o enriqueceu e não Deus. E disse que ele não queria nada do rei de Sodoma e que ele fosse embora com os seus soldados. Meus irmãos, o profeta estava crescendo na fé, na dependência de Deus. Abraão estava aprendendo. O relato desse encontro está em Gênesis 14. Mas no versículo 22 está registrado a resposta que Abraão deu ao rei de Sodoma, quando ele diz: ergo as minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venha dizer: Abraão ficou rico às minhas custas. Esse rei de Sodoma nada mais é do que representação de Satanás, porque Satanás é dono de fazer esse tipo de coisa quando se depara com o homem de Deus. Oferece riqueza, dinheiro, mulheres, qualquer coisa em troco da sua alma, de comprar sua consciência. Se Abraão aceitasse essa promessa, ele jogaria o nome de Deus na latrina, porque a honra pela riqueza de Abraão seria do rei de Sodoma. Satanás estava bancando esperto através desse rei. Em seguida, Abraão encontra com outro rei, com o rei de Salém. Salém vem da palavra Shalom, que significa paz. Portanto, é assim o início da cidade de Jerusalém. É o rei que se encontrou com Abraão, se chamava Melquisedeque. No hebraico significa rei da justiça. Abraão se encontra com um homem que é chamado de rei da justiça, numa cidade chamada Paz. E o livro de Hebreus diz que esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo, que não tinha princípio de dias, nem genealogia, e chamado rei da justiça, governado um lugar que se chamava Paz. Isso nada mais é do que a manifestação do Cristo no Velho Testamento, uma cristofania, e ele ainda oferece pão e vinho para Abraão, semelhante ao que Jesus ofereceu na ceia. Ali Melquisedeque estava representando Jesus, Abraão e toda a igreja que viria. Em Gênesis 15, a Bíblia relata que, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Deus, de que me valerá a grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco, quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas um filho gerado de ti. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olhe para os seus céus e conta as estrelas, se é que você pode. E prometeu: assim será a tua posteridade. E Abraão creu, e isso lhe foi acreditado por justiça. Declarou ainda mais o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Você pode estar perguntando por que Eliezer era o Damasceno. O Damasceno seria o herdeiro. O motivo é que naquela época existia a lei das famílias urianas, que viveram por volta de 1500 anos antes de Cristo, denominadas de tabuinhas de Nuzi. Nuzi era a cidade de Organtep, no Iraque. Os documentos se referem a assuntos como herança familiar, direito de propriedade, dentre outros. As tábuas de Nuzi, essa lei, traz referência sobre essa situação de Eliezer ser o herdeiro de Abraão. Um escravo poderia se tornar herdeiro de um casal
que não tivesse filhos, caso fosse por ele adotado. Eliezer foi adotado por Abraão. O fato de Sarai ter oferecido sua escrava Agar para Abraão como uma espécie de mãe de aluguel, fazia com que o filho dessa união, Ismael, seria considerado filho de Abraão e Sara, porque tudo que era do escravo, na verdade, era do seu senhor. Algum tempo depois do resgate de Ló em Sodoma, o Senhor aparece a Abraão e lhe anuncia que irá destruir Sodoma. Abraão intercede para que isso não aconteça, para reter a ira de Deus, com exceção, mas não teve jeito. O livro de Gênesis relata que 2 anjos dizem a Abraão que a iniquidade e o pecado de Sodoma havia se agravado muito. E apesar do clamor de Abraão impedir a destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor lhe disse que se houvesse apenas 10 justos na cidade, a cidade não seria destruída. Mas não tinha ninguém. Apenas Ló e sua família se escaparia, só porque eram parentes de Abraão. Então Deus inicia o resgate. E os anjos foram à casa de Ló buscá-lo, né? E buscá-lo e comentou com ele sobre o juízo de Deus sobre Sodoma. Na porta dessa casa havia homens que queriam abusar sexualmente desses anjos, mas os anjos feriram eles de cegueira, essas pessoas que estavam na porta da casa, e retirou todos da cidade e desse uma ordem para que ninguém olhasse para trás. Mas a mulher de Ló, curiosa, olhou e foi transformada em estátua de sal. Diante disso começou toda a destruição. Em decorrência desse juízo divino, algum tipo de erupção vulcânica ou explosão petrolífera lançou para os céus uma quantidade de material magmático que choveu em seguida sobre a terra. A Bíblia fala que por ali havia muito petróleo, né? Visto que essa narrativa está posta entre a promessa feita a Abraão e Sara de que eles teriam um filho dentro de um ano e o nascimento de Isaac, um fato que ocorreu em 2066 anos antes de Cristo, concluímos que o julgamento e destruição dessas cidades só pode ter ocorrido por volta de 2067 anos antes de Cristo. A expressão Sodoma e Gomorra se aplicam por extensão às 5 cidades do Vale do Sidim, no Mar Morto, também chamado de Mar Salgado, que são as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zebolim e Bela, que também é conhecido por Zoar. Alguns escritos judaicos enfatizam que os habitantes de Sodoma eram gananciosos, cruéis e blasfemos. Outra tradição rabínica compara os habitantes de Sodoma a Procusto, personagem da mitologia grega, dizendo que tratava os forasteiros de forma sádica, dizendo a respeito inclusive da cama de Sodoma, ou conhecido como Midat Sodoma, na qual todos os habitantes eram obrigados a dormir. Se os hóspedes foram mais altos, eram amputados, se eram mais baixos, eram esticados até atingir o comprimento da cama. Tamanha era a fama de loucura e crueldade do povo dessa época. Os textos proféticos, como o livro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49, explica que Sodoma foi destruída por causa do seu orgulho, descuido e de não ter ajudado os pobres e infelizes. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, verso 23, Jesus menciona que Sodoma foi destruída por falta da sua hospitalidade. Aos 99 anos, então, Deus aparece a Abraão e confirma novamente a promessa, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações eu tenho te posto. Abraão significa pai de muitas nações. Nessa ocasião também Deus muda o nome de Sarai para Sara. Sara é explicada como a promessa do nascimento de um filho, pondo fim à sua esterilidade. Então Isaac nasce no ano seguinte a esse anúncio, e segundo os historiadores, no ano 2066 anos antes de Cristo. Deus ordena que todos os homens de sua casa fossem circuncidados, e que toda criança do sexo masculino nascesse e receberia esse sinal ao 8º dia. No ano de 2029 a.C., Sara morre em Hebrom. Abraão casa-se novamente, dessa vez com Quetura, tornando-se ancestral dos clãs de Joquizã, que significa caçador, e Midian, localizado na Arábia Saudita, nas proximidades do Mar Morto. Jetro, ou também chamado Reuel, sogro de Moisés, era sacerdote de Midian. E Dedã, denominado de Al-Ulá, na Arábia Saudita. Irmãos, a história de Abraão é formidável. Através dele nós podemos contemplar o quanto Deus cumpre o propósito da vida daquele que está diante dos pés do Senhor, daquele que tem uma promessa.
Vimos também que com a história do profeta, que embora Abraão seja denominado de o pai da fé, nós sabemos que a fé não se desenvolve do dia para a noite da nossa vida. Fato esse que também foi com Abraão. Deus trabalhou na vida de Abraão, assim como está trabalhando na sua dia após o outro. Deus não está exigindo que você tenha uma grande fé de uma hora para outra. O que Deus quer de você é que você dê um passo de fé, como Abraão deu, e deixe o resto com Deus. Dê um passo de fé aí onde você está e diga: Deus me ensina a crer, Deus me ajuda, Deus me mostra quem é o Senhor, manifesta-se na minha vida. Que grande lição para nós da igreja é a vida do profeta. Porque passados 4.000 anos, Deus ainda continua cumprindo a promessa na vida de fazer Abraão famoso. Nós estamos aqui falando dele. Deus abençoou a vida, a descendência de Abraão. Nós somos o resultado disso. Nós estamos aqui na caminhada de Abraão, por causa de Abraão. Nós somos descendentes dele. Todos nós estamos aqui testemunhando o poder de Deus e o cumprimento da profecia feita ao profeta. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Receba um abraço fraterno do seu irmão aqui em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo. Medite-se na Bíblia. Medita na Bíblia. Leia a Bíblia. Devora. Entenda a mente do Senhor. Deus te abençoe. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Tchau.